Boa noite, irmãos. Eu espero que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando no seu coração, amém? É um privilégio poder falar dessa palavra santa, bendita, eficaz, que penetra nos nossos corações e que nos ajuda a viver de uma forma melhor. É um privilégio, realmente. Eu quero pedir aos irmãos que acompanhem a leitura bíblica que irei fazer em Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46. É um texto bem conhecido nosso. É um texto onde Jesus ele vai fazer a sua oração antes de ir para a cruz, a sua última oração antes de ir para a cruz. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. De forma introdutória, eu queria localizar os irmãos. Jesus está no final do seu ministério terreno. Nesse capítulo 26, a gente vai ver que os sacerdotes começam a conspirar contra a vida de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Então eles começaram a conspirar. Vamos prender esse camarada. Esse camarada já está importunando. Vamos prendê-lo. A gente tem dificuldade de lidar com o diferente, né, irmãos? Algo que é diferente, que é estranho em nosso meio, a gente tem dificuldade de lidar com isso. Não só os sacerdotes tinham, mas trazendo para nós hoje, nós também temos essa dificuldade de lidar com o diferente. E precisamos realmente melhorar quanto a isso. Observamos também ali, nesse mesmo capítulo, a unção por Maria em Betânia. Lembra? Ela derramou o nardo puro nos pés de Jesus. Alguns criticaram, Judas Iscariotes estava ali e falou: olha, era melhor ter vendido isso e dado aos pobres. Não que ele estava preocupado com os pobres, irmãos. A Bíblia fala que ele não estava preocupado com os pobres. Então ali em Betânia acontece esse episódio e Jesus fala assim: olha, o que ela fez vai ser lembrado por toda a eternidade, por todos que irão. Isso vai ficar registrado o que ela fez, de tão importante. Ela está cuidando já do meu sepultamento, isso já faz parte. Vemos que Judas Iscariotes entra na trama para prender Jesus. Aí Judas já começa e se entrega ali aos sacerdotes e fala: olha, eu vou entregá-los, eu vou entregar Jesus a vocês, por 30 moedas de prata. Existe ali a ceia também, Jesus ceando com seus discípulos. Jesus prepara a ceia, a última ceia, prepara a ceia, come com seus discípulos, e Jesus agora também vai antecipar aos discípulos o que aconteceria naquela noite, que eles iriam abandoná-lo. Ferirei o pastor e as ovelhas vão embora, vão abandonar. A sua ressurreição, mas eu vou ressuscitar e vou ir à frente de vocês até a Galileia. E Jesus fala sobre a negação de Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você me negarás. Tudo isso está dentro desse capítulo, para a gente entender aonde a gente está aqui no tempo e no espaço, né? Agora nós chegamos na oração de Jesus no Getsêmani. Eu dei um tema que diz assim: um aflito que ora. Um aflito que ora. A gente já percebe nessa primeira leitura que Jesus ali em carne, a gente precisa entender que Jesus abriu mão dos seus poderes, da sua glória, e estava encarnado na condição humana, e na condição humana ele teve fome, sede, teve tristeza, e aqui nesse texto a gente vê a aflição de Jesus. Porque às vezes parece, quando a gente olha para Jesus, né, que ele era intocável. Jesus é Deus, mas enquanto carne, ele também sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Ele tinha as mesmas emoções, ele sentia dores. Certa vez alguém chegou para mim e falou assim: mas
Para Jesus passar pela cruz, sofrer o que ele sofreu nas chicotadas e tudo mais, foi facinho, porque ele era Deus. Aí eu falei, não é bem assim, você não está interpretando o texto corretamente. Jesus sentia tudo isso, e aqui ele está em profunda aflição. A aflição de Jesus é tão profunda, que ele chega a dizer que a alma dele está profundamente triste, numa tristeza mortal. E essa expressão, tristeza mortal, seria o último grau de tristeza que o ser humano pode ter. Ele estava nessa tristeza, irmãos, a pior de todas. E a gente vai entender por que ele estava nessa tristeza, por que ele estava aflito desse jeito. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar com os irmãos aqui é que um coração, um aflito que ora, faz escolhas específicas. Jesus fez escolhas específicas em sua aflição. Que escolhas foram essas? Jesus escolheu um lugar específico. O texto nos fala que Jesus vai ao Getsêmani com os seus discípulos. E aqui é bom a gente lembrar que Jesus estava com 11 discípulos, tá? 11 apóstolos. Judas já estava com os sacerdotes pronto para traí-lo, para entregá-lo. Então existiam 11 discípulos ali. Jesus ele vai com seus discípulos, ele se retira da confusão, da multidão. Jesus ele vivia rodeado de pessoas. Aonde ele ia, a multidão o apertava. Então, para orar, muitas vezes a gente precisa se retirar da multidão, se retirar do tumulto que a gente vive, porque no tumulto a gente não consegue se concentrar direito, não é verdade? O Getsêmani ficava localizado no Monte das Oliveiras. Esse monte, esse jardim localizado nesse monte, era um jardim muito bonito, era um lugar de refúgio, era um lugar de tranquilidade, era um lugar que Jesus escolheu para estar ali a sós com Deus. Jesus foi com seus discípulos para esse jardim, porque ele entendia que estava chegando a hora dele e ele precisava orar. E eu gosto de pensar que o culto de oração era o culto que deveria ser mais frequentado na igreja. Porque quando a gente está angustiado, a gente ora. Quando a gente está feliz, a gente ora. Quando a gente passa por qualquer circunstância da vida, a gente ora. Ou deveria orar. A gente vê no ministério de Jesus que em todos os momentos ele buscava oportunidades para orar. E não foi diferente no final, nos dias derradeiros da sua vida. Não foi diferente. E aí, quando ele chega no lugar, ele fala para os primeiros 8 discípulos, fala assim, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. É muito bom, irmãos, orar coletivamente, e deve ser feito. Esse texto, em momento nenhum, já quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos, esse texto, em momento nenhum, está dizendo que a gente precisa sempre orar sozinho, tá? É um momento específico. É muito bom estar com os irmãos, é muito bom orar coletivamente, mas há momentos que a gente leva conosco pessoas de maior intimidade. É isso que está acontecendo aqui. Jesus ele pede para os 8 discípulos ficarem em determinado lugar. E aí ele avança mais um pouco, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são esses filhos de Zebedeu? Tiago e João. Foram os mesmos que estavam com Jesus na transfiguração, os irmãos lembram? Era um grupo mais íntimo de Cristo. E alguém pode pensar assim, pô, até Jesus tinha panelinha? Não, irmãos. Todos nós temos pessoas mais íntimas, pessoas a quem a gente confia coisas íntimas. Temos relacionamentos que a gente conta coisas para alguém, para pessoas, que para outras a gente não conta. E existem coisas que você conta somente para Deus. E é esse o processo que Jesus está fazendo aqui. Deixou os 8, caminhou com mais 3.
E aí a conta bate, né? 11. Levou Pedro, Tiago e João para mais perto da onde ele iria ficar. Por quê, irmãos? Jesus levou essas pessoas tão queridas do seu relacionamento íntimo. Porque quando a gente está passando por aflição, é muito bom saber que existem pessoas que estão orando por nós. É muito maravilhoso. E quando a gente está em tristeza, em profunda tristeza, como Jesus estava ali, Jesus naquele momento nunca precisou tanto dos seus discípulos como está precisando agora. E é justamente nesse momento que a gente vai perceber que os discípulos deixaram Jesus na mão. E aí a gente precisa pensar, né? Trazendo para os nossos dias hoje. Será que existe em algum momento da nossa vida que a gente tem deixado Jesus na mão? Ali eles estavam com Jesus fisicamente. Mas hoje também nós podemos deixar Jesus na mão, quando não fazemos o que Ele manda a gente fazer. Quando não seguimos na direção que Ele determinou que nós sigamos. Podemos deixar Jesus na mão ainda hoje. Então precisamos nos policiar. E aí ele vai falar: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aqui a gente vê que Jesus expõe os seus sentimentos para aquelas pessoas íntimas, para aqueles três que são mais íntimos. Ele expõe ali os seus sentimentos, ele não retém, ele não fica, não, eu não vou falar porque será que eles vão pensar de mim? Eu sou o mestre deles. E o que eles vão passar? Vão pensar que eu estou aflito, que a minha tristeza é tão profunda? Será que eles vão questionar a minha autoridade? Jesus não pensou nada disso. Jesus, naquele momento, queria compartilhar algo que estava preocupando ele, algo que estava corroendo ele por dentro. E deve ser assim conosco também, irmãos. Tudo que a gente guarda na nossa alma, no nosso entendimento, tudo que a gente não compartilha com alguém vai fazendo mal, vai trazendo consequências para a nossa vida, e a gente vai acumulando problemas, não reparte esse problema com ninguém. É muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas com que você pode falar abertamente, porque isso acalma, isso alivia, isso reduz o fardo. Então, se você tem pessoa íntima na sua vida que você pode fazer isso, valorize. E faça, conte mesmo. Agora, a gente precisa fazer um adendo aqui. Cuidado para quem você conta. A gente está falando de pessoas de confiança, pessoas íntimas. Não saia contando os seus problemas, meu irmão, para qualquer pessoa. Esses problemas podem potencializar. Jesus, ele está aqui com os seus discípulos mais próximos, os três, e ele abre o seu coração e faz um pedido: fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu achei muito interessante esse pedido de Jesus, porque a gente está falando de Jesus, né? E a ideia é que em todo o ministério de Jesus, pessoas fizeram pedidos a Jesus, não é verdade? Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura minha filha. Senhor, me ajuda. Senhor, Senhor. Agora Jesus está pedindo ajuda. Na sua humanidade, na sua aflição, Jesus agora quer os seus próximos a Ele. Jesus pediu ajuda. Quem somos nós para não pedir? E Jesus viveu a humanidade da forma mais perfeita possível. Lembra? Ele foi o segundo Adão. Aquilo que Adão não conseguiu viver na humanidade, Jesus viveu plenamente. E a humanidade é isso. A humanidade também tem sofrimento. Aplicando tudo isso para a nossa vida, irmãos, procure um lugar para falar com Deus, procure pessoas para te acompanhar nas suas orações e peça ajuda nos momentos de aflição. O segundo ponto que eu quero comentar com os irmãos
Um aflito que ora reconhece a sua posição diante de Deus. Bom, agora nós vamos ler o versículo 39, que diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus agora, ele deixa Pedro, Tiago e João e vai mais um pouco adiante. Porque tem hora, irmãos, que a gente ora com os nossos queridos, mais íntimos, mas tem hora que é só Deus. Tem coisa que você só vai contar para Deus. Tem coisa que ninguém precisa saber, é só você e Deus. O próprio Jesus orienta: fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Pai que está em secreto, Ele vê tudo. Então tem hora que a gente tem que fazer isso, fechar a porta do nosso quarto, ir para um lugar e falar somente com Deus. É isso que Jesus não apenas ensinou na teoria, mas também na prática. É uma coisa que me fascina em Cristo, é isso. É a sua teoria e a sua prática. Não estava destoado aquilo que ele falava daquilo que ele fazia. E isso dava peso à sua pregação, dava peso à sua mensagem. E aqui ele está cumprindo exatamente aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou. Jesus precisava, naquele momento, estar a sós com Deus. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus aqui, eu vejo nesse pedaço aqui, nesse trecho, que Jesus aqui assume uma postura de humildade diante de Deus, de servo, de dependente, dizendo: Deus, eu estou aqui, totalmente entregue nas suas mãos, orando, tendo um relacionamento contigo. Porque, irmãos, a oração é ter relacionamento com Deus, é conversar com o Pai. E a oração não pode ser uma oração que é aquela que a gente já gravou, né? Não tem umas orações que parece que a gente já está gravado na mente? Não é a do Pai Nosso, não, mas: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Essa que a gente já grava essa, né? E a gente, quando está nervoso ou acontece alguma coisa, a gente já lança ela. Não, oração não deve ser assim. Oração deve brotar do coração. Você deve falar para Deus aquilo que você realmente está precisando, aquilo realmente que você está passando. Certa vez eu ouvi uma história que uma criança, na hora, a mesa posta, e os pais pediram a criança para orar. A criança deu uma olhada na mesa, viu que tinha muito legume que ela não gostava. Aí ela orou assim: Deus, eu estou muito triste. Aí os pais já ficaram espantados, né? Deus, eu estou muito triste, porque hoje eu vou ser obrigado a comer esses legumes que eu não gosto. Então, assim, é uma oração sincera, é uma oração que veio do coração, é essa oração que importa. Mas geralmente, quando a gente está em aflição, é que as nossas orações são mais sinceras. Será que isso só acontece comigo? Acontece com os irmãos também? Quando a gente está aflito por alguma coisa, a gente não mede palavras, a gente fala para Deus mesmo, a gente se expõe diante de Deus, mas deveria ser assim também na nossa alegria. Uma oração sincera, uma oração com reverência, uma oração entendendo quem é você e quem é Deus. Não é uma oração soberba, não é uma oração de encostar Deus na parede e dizer: Senhor, me dá, Senhor, eu determino, Senhor, eu quero agora. Não pode ser amanhã não, tem que ser agora. Não, a gente não vê isso em Jesus, a gente não vê isso no ministério de Cristo, a gente não vê isso Jesus ensinando. Jesus não ensina nada disso. E ele se prostra e ele ora, dizendo para Deus: meu Pai. Em Marcos, esse relato, irmãos, existe também no livro de Marcos e no livro de Lucas, chamados sinóticos. Em Marcos, ele usa a expressão Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é uma expressão de carinho, uma expressão de intimidade que um filho tem para o pai. Essa expressão de confiança, né? Às vezes a gente
pode orar para um Deus muito distante da nossa realidade, para um Deus que é transcendente, sim, mas também está conosco. Um Deus de perto e não um Deus de longe. Um Deus de intimidade, de relacionamento. Não para exigir nada dele, mas para colocar para ele os seus mais profundos sentimentos, as suas mais profundas agonias. Então é isso que a expressão Abba Pai significa, intimidade. E também em Marcos ele acrescenta, dizendo, tudo te é possível. Aí Jesus está falando da onipotência de Deus. Ele está reconhecendo a onipotência de Deus. E nós também precisamos reconhecer que Deus pode fazer tudo que Ele quiser. Se Ele quiser e quando Ele quiser. Não temos o direito de exigir nada de Deus, mas temos o direito de pedir o que quisermos a Deus. Então, irmão, tem alguma dificuldade? Você está passando por algum problema? Peça. Peça. Porque eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, pastor, mas o que eu vou falar para Deus é tão ínfimo, é tão bobo, é tão... Não, meu irmão, pode ser bobo para outra pessoa, mas se é importante para você, fale. Porque Deus, Ele não olha para os nossos problemas, as nossas petições e acha que é bobo. Deus, Ele está atento à minha e à sua oração, seja ela qual for. Porque tem a questão do tamanho do problema, né? Às vezes a gente fala assim, mas o tamanho do problema do meu irmão é maior do que o meu. Não necessariamente. Porque o seu problema é importante para você, então o seu problema é grande. Talvez para outra pessoa possa não ser. Mas quando a gente vive os problemas, a gente precisa entender que esse problema é grande para a gente. Então nós precisamos colocar diante de Deus, porque Deus está pronto a ouvir todas as nossas petições. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Aqui Jesus se coloca numa posição de pedinte, de pedir a Deus, humilde, sincero. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, não é verdade? Ele sabia disso. E aqui parece que ele está falando algo que é contraditório àquilo que ele fazia, mas não é, calma, que não é. Se for possível, Senhor, afaste de mim esse cálice. E a gente precisa entender o que é esse cálice para Jesus. Porque às vezes a gente fica pensando assim, esse cálice é a morte, é o sofrimento, é as chicotadas que ele iria receber, eram os xingamentos que ele iria ouvir, era a lança que ia perfurar o seu lado. Não, irmãos, não é nada disso. O cálice que provocava a maior tristeza em Jesus era o cálice do distanciamento de Deus por levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Era isso que estava afligindo Jesus. Não eram as pancadas que ele iria receber, mas o distanciamento que ele sabia que iria passar por breve momento, mas que ele iria passar. Na cruz, ele fala isso, e a gente percebe lá em Mateus 27, 46, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em outra voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade, e naquele momento, Deus deixou ele ir sozinho. Então era esse cálice que Jesus temia, porque era algo que ele nunca tinha experimentado. Esse distanciamento de Deus, ainda que por breve momento, ele nunca tinha experimentado em toda a sua existência. Então isso provocou aflição, angústia, tristeza. Era a grande dificuldade de Jesus. Esse cálice era muito pesado. Isso me mostra, irmãos, que esse também precisa ser o nosso cálice, guardado as proporções de Cristo para nós, do momento de Cristo
para o nosso momento hoje. Guardada todas essas proporções, esse cálice do afastamento de Deus deve ser para nós também o pior cálice, a angústia mais profunda. Nós precisamos não deixar isso acontecer, não deixar esse distanciamento ocorrer. Nós precisamos sempre estar perto de Deus, sempre em oração, sempre buscando a sua presença. Que esse cálice nunca chegue próximo a nenhum de nós. Em terceiro lugar, um aflito que ora não desanima. Não desanima. Versículo 40 em diante, que é o 44, diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui, irmãos, Jesus ele não desanimou diante das circunstâncias. Ele pediu a ajuda de pessoas mais íntimas dele para orar com ele, para estar em vigilância com ele. E aquilo não aconteceu. Toda vez que ele voltava da oração, eles estavam dormindo. Muitas circunstâncias da vida nos desanimam, mas a gente aprende aqui com Jesus que ainda que os outros desanimem ao nosso lado, nós não podemos desanimar. Porque é interessante quando Jesus fala que a gente tem que caminhar em dupla, né? É melhor serem dois. É melhor caminhar dois. Porque se um cair, se um desviar, o outro levanta. Essa também é a nossa função como igreja. Quando a gente vê um irmão desanimado, quando a gente vê um irmão aflito, é aí que a gente tem que animar. A gente não pode desanimar porque outras pessoas desanimaram. Porque isso vai acontecer um efeito cascata e daqui a pouco está toda a igreja desanimada. Já pensaram nisso? Então, aquele que desanimou tem sempre um outro para animá-lo. Isso é ser igreja. É animar um outro, é carregar as cargas uns dos outros. E eu tenho visto aqui, nessa igreja, isso acontecer. A gente carrega os fardos uns dos outros, a gente se importa com as pessoas. E isso é ser igreja. Isso não é nada além do que nós devemos ser. Isso é ser igreja. Quem não faz isso, não está sendo igreja. Às vezes a gente fica, né? E pode bater no peito e dizer, nós fazemos, nós fizemos, nós... Glória a Deus porque vocês fizeram. Glória a Deus porque nós estamos fazendo, porque estamos seguindo ao Senhor. E essa é a vontade dele. Triste seria se nós não fizéssemos. Mas isso é a função da igreja. A igreja está nesse mundo para isso mesmo. O nosso quarto e último ponto, diz assim: um aflito que ora, aceita o seu destino. Jesus estava em aflição, mas Jesus aceitou o que Deus tinha planejado para ele. Versículo 45 e 46 agora para a gente finalizar. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus orou, Jesus fez o que precisava ser feito, Jesus chamou pessoas para o ajudar na oração, isso não aconteceu. Agora Jesus volta pela terceira vez, e ele vai aos discípulos. Eu acho interessante essa volta aos discípulos. Jesus poderia voltar da sua oração, passar pelos discípulos, olhar, estão dormindo de novo, né? Deixar eles dormindo aí, deve estar cansado.
ir embora, né? Passar direto, ir para uma outra localidade. Mas é interessante que Jesus, toda vez que ele vai orar e volta e vê os discípulos dormindo, ele para perto dos discípulos e anima aqueles discípulos. Jesus se preocupa com aqueles que estão dormindo na fé. Jesus está preocupado com os seus discípulos. Jesus está cuidando dos seus discípulos, mesmo em aflição, mesmo em agonia, mesmo passando por lutas internas. Quantos de nós, irmãos, passamos por lutas internas? Eu acho que isso é próprio do ser humano, né? Não há ninguém que não passe por lutas internas, umas mais, outras menos, em momentos mais, em momentos menos, mas todos nós passamos. E quem de nós que nunca passou por uma luta interna e ainda assim ajudou um outro? Porque entendeu que naquele momento era preciso fazer um sacrifício, era preciso animar aquela pessoa que estava ao lado. Jesus fez isso com aqueles discípulos. Olha, vamos lá, levanta, chegou a hora, acabou. O tempo que vocês podiam me ajudar acabou, agora não tem mais jeito. O que vai me trair está chegando. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele entende que o momento dele chegou e agora ele se apresenta para ser preso, porque Jesus, ele se apresentou para ser preso. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não é pego de surpresa. Porque Jesus vigiava e orava. E aí traz uma lição para nós. Se nós não vigiarmos e orarmos, corremos o risco de sermos pegos de surpresa. Precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Mas graças a Deus que existe Jesus e que hoje, através do Espírito Santo, nos acorda. Ei, está dormindo? Acorda, levanta. Pastor Leonardo está falando demais, está dormindo? Levanta, acorda, presta atenção. A gente tem o Espírito Santo de Deus que nos anima, que nos levanta, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos desanimados. Essa situação está tão pesada, não consigo nem mais orar, não consigo nem mais ler a Bíblia. Todo mundo passa por isso, não passa? Então, é a hora que Jesus chega e fala, olha, vocês estão dormindo, né? Não tem problema não, mas levanta. Vamos lá. Chegou a hora de vocês me acompanharem. E Jesus ali, ele se entrega, ele se apresenta. Ele não foge do seu destino, ele aceita o seu destino. Jesus não foge. Ele poderia fugir, né? Ele poderia, como ele falou para Pedro, não poderia uma legião de anjos agora para me socorrer? Mas ele não faz isso, porque ele sabia do seu propósito. Ele orou a Deus. Ele orou insistentemente, 1, 2, 3 vezes. Deus até enviou um anjo para consolá-lo, é coisa que os discípulos não fizeram, o anjo fez. Olha só como é que Deus não desampara a gente, né? As pessoas podem te desamparar, mas Deus nunca te desampara. Jesus estava ali orando em agonia, os discípulos estavam dormindo. Aí Deus pega e envia um anjo para consolar Jesus. Quantos e quantos anjos surgem em nossas vidas para nos ajudar, para nos consolar, quando a gente está dormindo, quando a gente está desapercebido de algumas coisas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Jesus orienta os seus discípulos o que eles devem fazer. E ele continua orientando a gente para o que nós devemos fazer. Precisamos alertar os outros, precisamos entender que há momento de orar e há momento de realizar as coisas, de sair da oração e realizar algumas coisas. Jesus orou e agora ele vai se entregar. Então chega a hora que a gente precisa resolver os nossos problemas, encarar as nossas dificuldades de frente, sem fugir dela, crendo que existe um Deus que está à frente de nós, que está preparando todas as coisas para nós, embora
mesmo que aquilo que nós pedimos a Deus não está sendo feito conforme a nossa vontade. E é assim mesmo que deve ser. Não deve ser de acordo com a nossa, mas de acordo com a vontade dele. Então Deus é aquele que vai à nossa frente e que nos ajuda. Reconhece que somos pequenos, que somos falhos. Então, meu irmão, se você está com um problema, se você está aflito por causa de alguma situação, creia que Deus está à frente. Mas o que der para você fazer, levanta e vai, ora e age, crendo que Deus já está agindo a seu favor. Um aflito que ora precisa fazer escolhas que o auxiliem na busca por Deus. Nós precisamos fazer escolhas, irmãos, de orar, onde orar, com quem orar, ou orar sozinho. Um aflito que ora precisa reconhecer a soberania de Deus. Você pode orar, Deus responder sim, não ou espere. Ele é soberano e precisamos confiar nessa soberania. Um aflito que ora não desanima, independente das circunstâncias que o cercam. Vamos continuar, irmãos, marchando, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Ele voltará e irá nos buscar. Então não desanimemos. Um aflito que ora aceita a resposta de Deus, ainda que seja contrário ao que você pediu. Deus respondeu à oração de Jesus? Alguns podem dizer que não, mas eu creio que respondeu. Não dando aquilo que ele pediu, mas dando condições para ele passar por aquela dificuldade. Às vezes Deus nos responde assim. Deus não dá diretamente aquilo que nós pedimos, mas Ele dá a condição para que a gente passe por aquilo que nós pedimos. Está enfrentando um problema? Muitas vezes Deus não vai retirar o seu problema, mas vai caminhar contigo diante daquele problema. Gosto muito de Pegadas na Areia, né? Aquela poesia onde, em determinado momento do caminho, uma pessoa conversando com Deus, e 2 pares de pegadas, em determinado momento, o momento mais difícil, um par de pegadas some da areia e fica só um. E a pessoa questiona, né? Poxa, no momento mais difícil, o Senhor me deixou sozinho. Não. No momento mais difícil, era eu que estava te carregando no colo. As pegadas eram minhas. Então, creia nesse Deus, irmãos. Um aflito que ora precisa entender que a soberania de Deus não nos impede de clamar. E eu quero encerrar aqui com essa fala. Devolvo a palavra ao pastor Assis. Obrigado, irmãos, pela paciência. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.